Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham neste grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste dia 30 de setembro, dia em que nós celebramos a memória litúrgica de São Jerônimo, padroeiro daqueles que estudam as Sagradas Escrituras e patrono que dá nome ao nosso grupo de reflexão. Hoje nós queremos refletir um pouco a partir do Evangelho que a liturgia nos propõe, a saber, o texto de Lucas, no capítulo 9, versículos 46 a 50. Antes de mais nada, é importante recordarmos que o texto está intimamente ligado com o segundo anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ensinar os seus discípulos o mistério da cruz, um mistério inevitável e irrenunciável dentro da caminhada cristã, do qual nós não podemos nos eximir, o Cristo não se exime, o discípulo também não. Contudo, parece que o tema da cruz não é tão bem quisto, não é tão interessante a uma primeira vista aos discípulos. E por isso, por mais que o Cristo esteja sinalizando um conteúdo primordial do seu ensinamento, da sua catequese, os discípulos parecem estar mais preocupados com outras questões. Nesse caso específico, enquanto Jesus anuncia a sua paixão que está próxima, antes de subir a Jerusalém, os discípulos preocupam-se em discutir qual é o maior, expressando uma lógica de competitividade que existe entre eles e que reflete, de certa forma, a competição que nós vivemos no mundo de outrora e também de hoje. Infelizmente, essa dinâmica de concorrência, de rivalidade, permeia a sociedade como um todo, já naquela época, mas hoje de uma forma ainda mais incisiva, ainda mais insistente. Contudo, Jesus, percebendo aquilo que estava no coração deles, a preocupação entre qual seria o maior, propõe ou revela a lógica do reino. A lógica do reino manifestada por Jesus é uma lógica diferente, é paradoxal. Ganha quem chega por último, ganha quem não entra na competitividade. Isso para nos mostrar que na dinâmica do reino, nós não estamos nos colocando como rivais, como oponentes, adversários e tampouco como inimigos, mas nos colocamos como seguidores do caminho, um servindo ao outro. E por isso, a dinâmica do reino não é uma dinâmica de competição, de busca pelos primeiros lugares, mas de serviço uns para com os outros. E o caminho fundamental da lógica do reino é a lógica do esvaziamento, é o caminho quenótico, é o caminho da humildade. Isso para nós, sem dúvidas, ensina muito. Infelizmente, muitas vezes somos marcados em nossas comunidades cristãs justamente pela lógica da competição. Qual paróquia é melhor, qual grupo é melhor, que espiritualidade é mais importante, quem arrebanha mais, quem leva mais para os seus encontros. E sem perceber, vamos adentrando a lógica do mundo, que é a da competição, que busca manifestar quem é melhor, quem é mais importante. Contudo, sem perceber, nós vamos adentrando na esfera do contra-testemunho. E ao invés de vivermos como irmãos, fraternos, solidários, nos colocamos uns aos outros como rivais, como oponentes, e um grupo A luta contra o grupo B, e a celeuma, a divisão, vai adentrando no seio da igreja. E precisamos entender que a caminhada cristã deve ser feita justamente nessa busca por uma unanimidade, por uma unidade, uma comunhão autêntica que supere as divisões, que supere as rivalidades, que supere a competição entre irmãos. Nós temos, por exemplo, lá na Sagrada Escritura, lá no início, um exemplo muito claro de um irmão que quis competir com o outro e que infelizmente chegou-se à destruição do outro. É o caso de Caim e Abel. Precisamos entender que na lógica do reino não há uma competitividade, uma competição uns com os outros. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a única rivalidade, a única competição que precisamos ter é no que diz respeito a amar.
lutar para saber quem ama mais, para competir na dinâmica do amar. Eu quero amar mais do que o meu irmão. Fora isso, nenhuma competição no seio da igreja é saudável, pois traz consigo, infelizmente, a divisão, a discórdia, o contra-testemunho daquilo que seja vida autenticamente cristã. Portanto, olhando os versículos 46 a 48, nós vamos perceber justamente essa busca dos discípulos sobre quem é o maior e Jesus sinalizando a lógica do reino como uma lógica paradoxal. Quem quiser ser o primeiro, é preciso que seja o último. É preciso que não entre na paranoia da competição, da rivalidade uns para com os outros. No segundo momento do Evangelho, a grande problemática que se coloca é porque os discípulos viram uma pessoa que não fazia parte daquele grupo utilizar o nome de Jesus para expulsar um demônio, ou realizar um sinal. A grande pergunta é: o nome de Jesus é propriedade dos discípulos? E aí precisamos entender também na nossa lógica hoje. Nós não somos donos da graça de Deus, nós não somos detentores da marca Jesus, nós somos seguidores seus e precisamos entender que na lógica do reino não há essa dinâmica, mais uma vez, de competição ou de posse, só nós podemos usar. Jesus nos ajuda a perceber que o outro, que o diferente, mesmo que não esteja dentro do nosso grupo, mesmo que não esteja dentro do nosso segmento religioso, mas o outro também pode ser sinal da graça de Deus na vida dos demais. E por isso Jesus diz claramente, proíbe os discípulos de perturbar ou de proibir aquela pessoa de usar o nome de Jesus, uma vez que fez o bem em nome do Senhor, não fará o mal. Ora, isso nos ajuda a perceber que na dinâmica cristã nós não devemos nos colocar como barreira para aqueles que fazem também o seu instrumento de evangelização, a sua vida, o seu discipulado. O fundamental é que nós possamos viver bem o nosso discipulado, recheado, marcados pela lógica da fraternidade, que supera a divisão, a rivalidade e que nos convoca a uma vida marcada pelo amor de Deus, ou melhor, o amor a Deus e aos irmãos. Enfim, que nós possamos, diante daquilo que a liturgia de hoje nos propõe, que nós possamos aprender a nos esquivar de toda rivalidade, deixar de lado toda competitividade, competição que se torna contra-testemunho no seio eclesial. E precisamos também entender que o nome de Jesus não é posse, não é pertença nossa, mas todo aquele que utiliza esse nome faz o bem em nome de Jesus. Que nós possamos, de fato, caminhar na complementariedade e não na rivalidade uns para com os outros. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos ajude a ser fraterno, a deixar de lado a tentação de quem é o maior, de quem é o mais importante e entender que no reino de Deus todos somos irmãos, todos caminhamos na mesma direção. Que Cristo Jesus nos ajude a caminhar para o Pai, consciente da nossa missão fraterna de sermos testemunhas, sal da terra e luz do mundo, através do amor a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e viva a São Jerônimo.